Encontrar sentido na caminhada com Cristo não é sobre ter todas as respostas ou viver sem problemas. É sobre confiar que mesmo quando a estrada fica íngreme ou escura, Deus está ao nosso lado, guiando cada passo. Muitas pessoas pensam que seguir a Jesus significa que a vida vai ficar fácil, como se todos os desafios desaparecessem. Mas não é assim. O pastor Antônio Júnior costuma dizer que a fé não nos tira das tempestades, mas nos ensina a navegar nelas com paz no coração. Imagine um agricultor que planta uma semente. Ele não vê o fruto no dia seguinte, nem na semana seguinte. Precisa regar, cuidar e esperar, mesmo quando o sol está forte ou a chuva demora. Assim é a nossa jornada com Cristo. Exigem paciência, perseverança e a certeza de que no tempo certo colheremos o que foi semeado. Os salmos falam disso. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, 3, 4. Não é uma promessa de riqueza ou sucesso do mundo, mas de um coração cheio de propósito, mesmo nas dificuldades. Outro exemplo é a história de José do Antigo Testamento. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, preso injustamente e esquecido por anos, ele poderia ter desistido de acreditar em Deus. Mas José escolheu confiar, e Deus transformou sua dor em bênção, não só para ele, mas para uma nação inteira. Isso nos mostra que mesmo quando não entendemos o porquê das coisas, Deus está tecendo uma história maior. O pastor Antônio Júnior sempre lembra, Deus não desperdiça suas lições. Tudo que você passa tem um propósito, mesmo que você ainda não veja. Então, como encontrar sentido nessa caminhada? Primeiro, buscando a Deus todos os dias, não só nos domingos ou quando a vida aperta. É como um casamento, não adianta dizer que ama alguém se não passa tempo com essa pessoa. Com Deus é igual, oração, leitura da Bíblia e momentos de silêncio são como combustível que mantém a gente firme. Segundo, servindo ao próximo. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Quando ajudamos alguém, seja com um abraço, uma palavra ou uma ação prática, estamos vivendo o amor de Cristo de verdade. Terceiro, aceitando que nem tudo será como a gente quer. Às vezes Deus fecha uma porta para abrir uma janela, ou até uma porta melhor que a gente nem imaginava. Por fim, lembre-se, a caminhada com Cristo não é uma corrida contra os outros, mas uma peregrinação ao lado dele. Não importa se você tropeça ou cai, o que vale é levantar, dar a mão para Jesus e continuar. Como o pastor Antônio Júnior gosta de falar, Deus não olha para onde você já caiu, mas para onde você pode chegar com ele. Então respire fundo, dê mais um passo e confie. O sentido da jornada não está no destino final, mas em quem caminha ao seu lado. Às vezes a gente se pergunta, como eu sei se estou no caminho certo? A resposta não está em sinais grandiosos ou vozes do céu, mas em coisas simples do dia a dia. É quando você acorda com um pouco mais de paz, mesmo que os problemas continuem os mesmos. É quando, no meio da correria, você para agradecer por uma refeição ou por um sorriso de um estranho. É quando, mesmo cansado, você escolhe perdoar em vez de guardar rancor. O pastor Antônio Júnior costuma comparar a vida com Cristo a uma planta que cresce devagar. Não dá para ver o crescimento na hora, mas com o tempo as folhas aparecem, os galhos se fortalecem. Assim é a fé. Não é sobre sentir emoções fortes todo dia, mas sobre persistir, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Você rega a planta, ora, lê a Bíblia, ajuda o próximo, e confia que Deus está agindo, mesmo que você não veja. E quando a dúvida bater, porque vai bater, lembre-se, até os discípulos de Jesus tiveram momentos de incerteza. Pedro, que andou sobre as águas, também afundou quando tirou os olhos de Cristo. Tomás duvidou da ressurreição até ver com seus próprios olhos. Mas Jesus não os rejeitou. Ele os chamou de volta, mostrou as marcas das mãos e disse, paz seja com vocês. Isso é amor que não desiste. Outra coisa importante, não espere ter todas as respostas para começar a caminhar. Muitas vezes a gente quer entender tudo antes de dar o primeiro passo, mas a fé é justamente confiar mesmo sem ver o caminho inteiro. É como dirigir à noite, os faróis só iluminam um pedaço da estrada, mas é o suficiente para seguir em frente. Deus não mostra o mapa completo, mas garante, eu estou com você em cada curva. E falando em curva, tem horas que a estrada fica íngreme. Pode ser uma doença, uma perda, um sonho que não se realizou. Nessas horas, é fácil pensar que Deus se esqueceu da gente. Mas olha só o exemplo de José na Bíblia, vendido como escravo pelos próprios irmãos, preso por uma acusação injusta, esquecido na cadeia. Parecia que tudo estava errado. Mas Deus estava preparando algo maior. José se tornou governador do Egito e salvou sua família da fome. Depois, ele disse aos irmãos,
vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Isso não significa que o sofrimento é bom, mas que Deus pode usar até as coisas ruins para nos levar a um lugar melhor. O segredo é não desistir no meio do caminho. Como o pastor Antônio Júnior sempre diz, Deus não tira a tempestade, mas Ele entra no barco com você. Então, quando a vida apertar, em vez de perguntar, por que isso está acontecendo? Tente perguntar, o que Deus quer me ensinar com isso? Às vezes, a resposta não vem rápido, mas a paz para esperar sim. E não se esqueça, você não está sozinho nessa jornada. Tem gente que já passou por onde você está e pode te ajudar. Na igreja, nos grupos de oração, até aquele amigo que liga no momento certo. Deus usa pessoas para nos fortalecer. O pastor Antônio Júnior sempre incentiva. Compartilhe suas lutas. Não carregue sozinho o que Jesus já carregou por você na cruz. Por último, celebre as pequenas vitórias. Conseguir perdoar alguém, resistir a uma tentação, ajudar sem esperar nada em troca, isso tudo é crescimento. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ser fiel. Como uma criança que aprende a andar, ela cai, levanta, cai de novo, mas aos poucos vai ganhando confiança. Com Cristo é assim, cada passo, por menor que seja, é uma vitória. Então, hoje faça isso. Pare um minuto, feche os olhos e fale com Deus como falaria com um amigo. Não precisa de palavras bonitas, só seja sincero. Diga seus medos, suas alegrias, seus não entendo. Depois, escute. Pode ser que a resposta venha num pensamento, numa música, numa palavra de alguém. Ou pode ser que venha só a certeza de que você não está sozinho. E isso já é suficiente para seguir em frente. Às vezes a gente acha que ter sentido na vida é só para quem tem tudo resolvido, mas não é assim. O sentido está justamente no meio do caminho, nas dúvidas, nas lutas e até nos dias em que parece que nada faz sentido. É como quando você está dirigindo de noite, você não enxerga o destino final, só os faróis iluminando um pedaço da estrada de cada vez. Com Cristo é a mesma coisa. Ele não mostra o mapa inteiro, mas garante, eu estou aqui, e esse pedaço do caminho é suficiente por enquanto. Pense numa semente. Quando você a planta, não vê a árvore no mesmo dia. Primeiro vem a terra revirada, a espera, a rega constante. Tem dias que você até duvida se vai nascer algo. Mas de repente, um brotinho aparece. Com a fé é igual. Você ora, busca, confia, e às vezes parece que nada acontece. Mas de repente você percebe que mudou, está mais paciente, mais grato, menos amargurado. O sentido não está só no resultado final, mas no processo de crescer. E tem outra coisa importante. O sentido não é só para você. Quando a gente caminha com Cristo, Ele nos usa para fazer diferença no caminho dos outros. Pode ser um abraço num dia ruim, uma palavra de ânimo, um gesto simples que mostra amor. Já parou para pensar como uma atitude sua pode mudar o dia de alguém? Um sorriso, tudo bem, de verdade, uma ajuda sem interesse. Isso é viver com propósito. Claro que vão ter dias que você vai se sentir cansado, até desanimado. É normal. Até Jesus na cruz sentiu o peso da solidão. Mas Ele não desistiu, e hoje a gente sabe que aquela dor teve um significado enorme. Suas lutas também têm. Talvez você não veja agora, mas um dia vai olhar para trás e entender. Foi por isso que passei por aquilo. Então, não espere a vida ficar perfeita para buscar sentido. Comece hoje, onde você está. Leia um versículo, ajude alguém, faça uma oração simples. O sentido não é um lugar distante que a gente chega, é algo que a gente vive a cada passo. E o melhor, você não caminha sozinho. Cristo está do seu lado te guiando, mesmo quando você não sente. Confie nele, dê um passo de cada vez e vá descobrindo que a vida com propósito é feita de coisas pequenas, mas cheias de significado. Às vezes a gente acha que ter sentido na vida é só para quem tem tudo resolvido, dinheiro, saúde, família perfeita. Mas não é assim. O sentido nasce justamente quando a gente aceita que a vida não é perfeita e mesmo assim escolhe confiar. Olha o exemplo do apóstolo Paulo. Ele passou por naufrágios, prisões e até apedrejamentos, mas nunca perdeu o foco. Em vez de reclamar, ele escreveu: aprendi a viver contente em qualquer situação. Filipenses 4:11. Não era porque ele gostava do sofrimento, mas porque ele tinha encontrado um propósito maior do que as circunstâncias. E você? O que te faz levantar da cama de manhã? Não precisa ser algo grandioso. Pode ser o sorriso do seu filho, o café com um amigo, ou até a certeza de que no final do dia, você fez o que estava ao seu alcance. O sentido muitas vezes está escondido nas rotinas. Uma mãe que cuida dos filhos, um trabalhador que faz seu serviço com honestidade, um jovem que estuda mesmo sem vontade, tudo isso tem valor aos olhos de Deus. Ele não mede a importância pela aparência, mas pelo coração.
Agora, tem uma coisa que atrapalha muito: a comparação. A gente olha a vida dos outros nas redes sociais e acha que todo mundo tem uma jornada mais fácil ou mais bonita. Mas isso é ilusão. Cada um tem sua própria caminhada, com seus desafios e suas vitórias. O que importa é você ser fiel ao que Deus colocou nas suas mãos. Se você é bom em ouvir, seja um ombro amigo. Se tem jeito com as mãos, use isso para ajudar. Se sua luta é só conseguir sair da cama hoje, já é uma vitória. E quando a dúvida bater, será que tudo isso vale a pena? Lembre-se, Deus não te abandonou. Ele está transformando até as suas lágrimas em algo bom. Como um oleiro que molda o barro, ele usa até as rachaduras para criar algo único. Você pode não ver agora, mas ele está trabalhando. O salmista Davi disse: mesmo quando passo pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. O vale faz parte do caminho, mas não é o fim dele. Então, hoje mesmo, faça isso. Pare por um minuto e pergunte a Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu veja de bom hoje? Pode ser uma lição, uma oportunidade de amar, ou só a paz de saber que você não está sozinho. O sentido não é um prêmio que a gente ganha no final. É uma semente que a gente planta todos os dias. E com Cristo, até as sementes mais pequenas viram uma colheita que a gente nem imaginava. Às vezes a gente acha que o sentido da vida está nas grandes conquistas, um emprego dos sonhos, um casamento perfeito, uma casa nova. Mas Jesus mostra que o sentido muitas vezes está nas coisas simples que a gente nem percebe. Um sorriso dado a quem está triste, um minuto de silêncio para ouvir Deus, uma oração sincera no meio da correria. É como uma criança que acha alegria em brincar com uma caixa de papelão enquanto os adultos só veem lixo. Para Deus, o que parece pequeno para o mundo pode ser enorme para o seu plano. Pense na história do menino que deu 5 pães e 2 peixes para Jesus. Ele poderia ter pensado: isso é pouco, não vai adiantar nada. Mas quando colocou nas mãos de Jesus, aquilo se multiplicou e alimentou milhares. João 6:14. O que você tem hoje pode parecer insuficiente, mas nas mãos de Cristo vira algo muito maior. Sua fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, pode mover montanhas. Mateus 17:20. Outra coisa importante: o sentido não é só para a gente. Quando a gente caminha com Cristo, a nossa vida vira um farol para os outros. Já reparou como um simples gesto de bondade pode mudar o dia de alguém? Um abraço, uma palavra de encorajamento, uma atitude de perdão. Isso é o Evangelho vivo. Não precisa pregar com palavras difíceis. Às vezes, só o jeito que você enfrenta as lutas já mostra Cristo para quem está olhando. E quando a caminhada ficar pesada, lembre-se: Jesus não só mostra o caminho, ele caminha com você. Na estrada para Emaús, 2 discípulos estavam tristes e confundidos, achando que tudo tinha acabado. Jesus se aproximou, mas eles nem o reconheceram de início. Só quando ele partiu o pão com eles é que seus olhos se abriram. Lucas 24:13-35. Muitas vezes é nos momentos comuns, uma refeição, uma conversa, um silêncio, que a gente sente a presença dele. Então, não espere tudo ficar perfeito para encontrar sentido. Comece hoje, agradeça pelas pequenas coisas, sirva quem está ao seu lado, confie que Deus está no controle mesmo quando você não entende. Como o pastor Antônio Júnior sempre diz: Deus não te chamou para uma vida sem problemas, mas para uma vida com propósito. E esse propósito é maior que qualquer dificuldade. O sentido não está na ausência de lutas, mas em saber que cada passo com Cristo está te levando para mais perto dele. E isso, meu amigo, já é vitória. Às vezes a gente acha que precisa de grandes sinais ou experiências emocionantes para ter certeza de que está no caminho certo. Mas a verdade é que a caminhada com Cristo é feita mais de fidelidade do que de sentimentos. É como plantar uma árvore. Você não vê o crescimento acontecendo na hora, mas se regar todos os dias, um dia vai ter sombra e fruto. Pense num casal que está junto há muitos anos. Não é porque eles sentem borboletas no estômago todo dia que o amor deles é verdadeiro. É porque escolhem se amar mesmo nos dias difíceis, quando a rotina pesa, ou quando magoa o outro. Com Deus é assim também. Não é porque você não sentiu algo diferente na oração de hoje que ele não está agindo. A fé não depende de emoção, mas de confiança. O pastor Antônio Júnior costuma contar a história de um homem que reclamava que Deus nunca falava com ele. Um dia, um amigo perguntou: você já tentou ouvir em vez de só pedir? Muitas vezes a gente quer que Deus fale como um trovão, mas ele prefere o sussurro. Reis 19:12. Pode ser numa música que toca no rádio exato momento em que você precisa, num abraço de um irmão da igreja quando você está desanimado, ou até numa palavra que você lê na Bíblia e parece escrita só para você.
Outra coisa importante, não compare sua jornada com a dos outros. Tem gente que parece ter tudo resolvido, família perfeita, ministério próspero, vida sem crises. Mas ninguém conhece as lutas que eles enfrentam em secreto. Deus não usa régua para medir a fé de ninguém. O que importa é, você está dando o próximo passo, mesmo que seja pequeno. Lembra do homem que estava paralítico há 38 anos perto do tanque de Betesda, João 5, 1-9. Jesus não perguntou por que ele não tinha se curado antes, nem cobrou dele uma fé heroica. Só disse, você quer ser curado? E mandou ele se levantar. Às vezes a gente fica esperando a hora certa, o milagre perfeito, mas Jesus está perguntando, você quer? Então levanta e anda. O sentido da caminhada não está em esperar tudo se ajustar, mas em mover-se mesmo com as dúvidas. E quando a estrada ficar íngreme, lembre-se, você não está sozinho. O pastor Antônio Júnior sempre fala que Deus não nos prometeu um mar de rosas, mas nos garantiu que estaria conosco no vale da sombra da morte. Salmo 23:4. Isso significa que mesmo nos momentos mais escuros, quando você não enxerga a saída, Cristo está ao seu lado, segurando sua mão. Não é a ausência do problema que prova o amor dele, mas a presença dele no meio do problema. Então, como encontrar sentido hoje? Comece com coisas simples. 1. Fale com Deus como fala com um amigo, não precisa de palavras bonitas. Conte seus medos, suas alegrias, até suas raivas. Ele aguenta. 2. Leia um versículo por dia, não precisa ser um capítulo inteiro. Às vezes, um só versículo, como eu sou contigo Gênesis 26:3, já é suficiente para acender uma luz. 3. Faça algo por alguém, um café para o colega de trabalho, uma ligação para um parente distante, uma oração por quem você nem gosta muito. O amor em ação nos tira do umbigo e nos mostra o propósito. 4. Aceite que dúvidas vão vir. Até João Batista, que batizou Jesus, um dia mandou perguntar, és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Mateus 11:3. Dúvida não é falta de fé, é parte do processo. No final, o sentido da caminhada não está em chegar a um lugar, mas em quem está caminhando com você. Como o salmista disse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Nada falta não porque tudo é fácil, mas porque Ele supre o que realmente importa. E isso, meu irmão, é paz que nenhum problema do mundo pode tirar.